noite, boa tarde, bom dia, conforme o caro estudante recebe esta matéria. Este é um vídeo que vai ajudar ao caro estudante para se preparar para um exame normal da Universidade Técnica de Moçambique para a disciplina de Análise Numérica e Programação. Eu sou o docente Álvaro Costa para esta disciplina, para os meus estudantes do terceiro semestre. Ora bem, a nossa preparação eu já tinha mandado aí uma ficha para vocês resolverem. Eu vou aqui só pegar alguns pontos para vos situar naquilo que concerne a preparação. Vamos direto ao que interessa, que é a nossa matéria de interpolação. Bora lá? Ok. A nossa matéria de hoje é interpolação de funções. Eu vou falar do método de Newton ascendente e método de Newton descendente. Vamos dividir um bocadinho o que é isto de interpolação. Bem, interpolação, segundo aquela matéria que eu vos enviei, seja uma função tabelada f de x, onde temos os pares ordenados seguintes: x1, f1, x2, f2, xn, fn, que em muitos casos é obtido através de experimentos ou observações. Existe a necessidade de determinar o valor da função para qualquer x. Quer dizer, para além dos x que aparecem na tabela, pretendemos determinar o valor da função para um x que não aparece na nossa tabela. Isso é que se chama interpolação. Essa aqui é a introdução. Nós vamos direto ao que interessa, que é virmos para aqui para a nossa tabela. O que é que nós temos? Segundo disse a definição, temos pares de pontos, ou pontos com pares do x e f de x. É o que nós temos aqui. Temos os valores de x e temos os valores de f de x. O caso é pedir-te um f de x que não conste na nossa tabela, conhecendo o seu x. Imaginemos que nos pedem um f de 7,2 e dizem que querem conhecer o f de 7,2. Onde é que se localiza o 7,2 no nosso x? No nosso x, o 7,2 localiza-se no intervalo entre o 7 e o 9. Então, nós vamos colocar o 7,2, que é o nosso pedido. Sendo que é nosso pedido, nós vamos circular. Nós queremos perceber qual é o seu valor, qual é o seu par no f de x. Daí há passos a seguir. O primeiro passo qual é? Para o Newton descendente, assim como ascendente. O primeiro passo é calcularmos as diferenças, onde no exercício pode vir lá como pedido para fazer até quinta, sexta ou oitava diferença. Neste exercício em particular vamos fazer até quarta diferença. Esta aqui seria a nossa primeira diferença do f inicial, segunda diferença de f inicial, terceira diferença de f inicial, até a quarta diferença de f inicial. Lógico? Sim. Então, o que é que vai acontecer? Se o nosso pedido é de 7,2, primeiro vamos calcular as diferenças. Eu já tinha feito na minha cábula, mas a lógica é esta. Vamos para os valores do f de x, esta coluna do f de x, vamos fazer o seguinte, menos o anterior, e vamos preencher nesta célula. Seguinte menos o anterior, preenchemos nesta célula. Seguinte menos o anterior, preenchemos nesta, e assim sucessivamente. Como já tinha feito a minha cabulazita, vou simplesmente
preencher. No delta 1, ou a primeira diferença, vai ser constituída por 0,6135 menos 0,2367 menos 0,4086 menos 0,1668 e por fim menos 0,0562. Tudo isso com relação à primeira diferença. A segunda diferença, o que é que vai acontecer? Vamos usar os valores da primeira diferença para calcular a segunda diferença, seguindo a mesma lógica, o seguinte menos o anterior. Assim sendo, eu já tinha feito todos os cálculos na minha cábula, só vou preencher e voltamos para o passo seguinte, ok? Pois bem, voltando à nossa atividade, sim, já temos aqui a tabela preenchida com os valores das diferenças. Então, o nosso pedido já sabemos que é de 7,2. Ok. Para esta situação, nós temos que escolher qual é o melhor caminho, qual é o melhor método, se é do Newton ascendente ou se é do Newton descendente. De que forma? Nós, na sacada do Newton, diz que nós temos que utilizar o maior número das diferenças que nós calculamos. Isto confere o quê? Confere que este valor que nós vamos encontrar do f de 7.2 vai ter maior precisão, vai ser mais preciso. Então, utilizando o maior número das diferenças. Portanto, quando estamos aqui no 7.2, no intervalo entre 7 e 9, percebemos que se nós utilizarmos o Newton ascendente, íamos utilizar o seu máximo inferior, que seria 9. No caso, a nossa escada, o nosso caminho ia partir daqui do 7, do 9, que é de 7,7553, ia subir assim, fazendo o Newton ascendente. O que é que isto significa? Significa que o Newton ascendente só vai abranger a primeira diferença, porque este seria o seu valor da primeira diferença, e apanhar apenas a segunda diferença. Portanto, este caminho para nós não é o ideal. O ideal seria o caminho do Newton descendente. Por quê? Porque o Newton descendente vai utilizar o seu máximo inferior, que será o 7, dos 7,2, é o 7. No caso, a nossa escadaria ia começar daqui do 0,9920, ia descer, porque é chamada de Newton descendente, porque a sua escada ou o seu caminho vai descendo, e observando bem, este seria o melhor caminho porque abrange maior número de células. Então, isto vai conferir no fim ou no final a precisão do valor que vai conjugar com o 7,2, que é o valor de f de x. Muito bem. Essa é a forma que nós encontramos para escolher o melhor caminho para qualquer que seja o Newton. Portanto, de certa forma, podia também ser um pedido que falasse de encontrar o f de 14. Se o f de 14, já estou a explicar o lado do Newton ascendente, se o f de 14 está entre 13 e 15, no caso, o que é que ia acontecer? Nós íamos dizer que, usando o Newton descendente, que ia utilizar o seu máximo inferior,
o máximo inferior 13. Então ia iniciar daqui, vai descendo, só ia abranger uma única célula, que é da primeira diferença, menos 0,0562. Então esse não seria o melhor caminho. O melhor caminho para o f de 14 seria, no entanto, o ascendente, que partiria daqui do mínimo, do máximo. Aliás, este 15 para nós é máximo inferior, porque está abaixo do pedido, máximo inferior, e faria uma escada igual a esta, e consequentemente íamos encontrar o maior número de células. Isso significa que para o f de 14 melhor seria usarmos o ascendente, enquanto que para o f de 7.2 o melhor é usarmos o Newton descendente. Esta que é uma matéria introdutória de como é que nós fazemos a escolha do caminho para satisfazer a nossa fórmula. Como bem disse antes, a nossa fórmula é constituída de f de x, no caso do exemplo f de 7.2, seria f de 7.2 igual a f de x0. O nosso f de x0, se a nossa escolha foi de usarmos o Newton descendente, então o nosso f de x0 seria este valor. Então, f de x0, 0,9920, mas, então, há aqui já certas incógnitas que temos que encontrar nos cálculos. Então, as diferenças já existem. Íamos dizer que já temos o f de x. A primeira diferença será este valor. Este valor vai representar a primeira diferença. A segunda diferença, que é esta aqui, vai ser representado com este valor. A terceira diferença vai ser representada com este valor. A quarta diferença, que é o nosso número limite, serão para calcularmos até quarta ordem, então seria este valor. Este podia ir até sétima, décima diferença, mas o pedido neste caso foi apenas até quarta diferença. Isso é que nos fez pararmos até aqui, mas a fórmula diz n de n vezes delta n de f inicial, portanto podia continuar mais, certo? Então essa foi a parte introdutória, só para entender como é que nós escolhemos o caminho a seguir. De seguida vamos para os cálculos.